nova lei de trânsito muda regras para patinetes, bicicletas e motoelétricas. O Sudoeste é a maior bacia leiteira do Paraná e uma das principais do país. Lâmpadas fluorescentes estão com os dias contados por oferecerem riscos à saúde. Essas e outras informações você acompanha agora no Informe Região. Olá, bom dia! Terça-feira, 11 de julho. Começa agora seu Informe Região. Eu sou a Sinara de Carli e vamos para as notícias de hoje. O Sudoeste é a maior bacia leiteira do Paraná e uma das principais do país. Em Francisco Beltrão, foi realizada a abertura da 9ª Via Tecnológica do Leite. Hoje tivemos a abertura da 9ª Via Tecnológica do Leite. Estou aqui com o secretário de Estado da Agricultura, Norberto Urtigara, que muito nos honra com a sua visita em Beltrão. E essa grande feira, que é uma vitrine de tudo aquilo que nós produzimos na área leiteira, e também uma grande integração. Aqui já acontecerão palestras, é um evento de trabalho, mas você, produtor rural de todo o Sudoeste do Paraná, é convidado a vir a Francisco Beltrão conhecer muita tecnologia e muita informação. Beltrão o Sudoeste é hoje a maior bacia de leite do estado do Paraná e precisamos melhorar cada vez mais o seu trabalho, né, secretário? Verdade, prefeito Kleber, obrigado pelo carinho, por quem nos recebe. É isso mesmo, é movimento. Gente interessada em aprender, em compreender, para a gente aperfeiçoar cada vez mais essa importantíssima atividade para as famílias do Sudoeste, do Paraná, do Brasil, fortalecendo o leite como uma forma de ganhar a vida de forma decente. Aproveite essa oportunidade que a 9ª Via oferece. Venha conhecer animais, genética, sistema de alimentação, equipamentos, venha conhecer coisas importantes para a tua atividade. O Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, aprovou uma nova resolução que determina a classificação de ciclomotores, bicicletas elétricas e equipamentos de mobilidade individual, como patinetes e skates. A atualização entrou em vigor no dia 1º de julho e tem como objetivo facilitar a definição desses veículos e contribuir para o registro, licenciamento e segurança dos usuários. O Luciano é adepto de um modelo sustentável de transporte, a bicicleta elétrica. Ela é bastante conhecida, mas só se tornou fenômeno nas grandes cidades nos últimos anos. Para ele, os benefícios de usar esse modelo de transporte são muitos. Primeiro de tudo, a liberdade, de locomoção associada à saúde. Eu já há muito tempo sou ciclista e tento aliar o transporte inevitável, no meio urbano, à liberdade e ao exercício físico. Hoje, o Luciano utiliza a bicicleta elétrica para ir e voltar ao trabalho, em um trajeto de cerca de 12 quilômetros. Mesmo com a pouca quantidade de ciclovias no caminho, ele garante que não abandona a sua magrela motorizada por nada. Só que a praticidade para comprar e manter um veículo do tipo deve mudar. Uma nova regra do Conselho Nacional de Trânsito altera as obrigações para os condutores. O Lucas trabalha nesta loja de pequenos veículos motorizados e está atento às novas normas. No geral, inclusive, as regras vieram para dar uma organizada um pouco na casa, porque a gente antes não tinha muito definido, o que era o quê, e elas vieram justamente para se encaixar. Hoje elas têm uma definição mais clara, do que é um autopropelido, do que é uma bicicleta elétrica, do que é um ciclomotor, então ficou mais claro essa parte, Inclusive a gente está preparando um material para os nossos clientes que vai deixar bem claro assim, o que é o quê e onde a pessoa pode andar. No caso de equipamentos simples, como patinetes, monociclos ou cadeiras de roda motorizadas, é preciso o indicador de velocidade, a campainha e a sinalização noturna. Para bicicletas elétricas, é necessário ainda sinalização nos pedais, espelho retrovisor do lado esquerdo e pneus em condições de segurança. Para os dois casos, não são necessários o registro, emplacamento e a habilitação.
Para ciclomotores, a nova regra exige espelhos retrovisores dos dois lados, farol dianteiro na cor branca ou amarela, lanterna de cor vermelha na parte traseira, velocímetro, buzina, dispositivo para conter o ruído do motor e é preciso trafegar com capacete. Nesse caso, serão necessários registro, emplacamento e habilitação nas categorias ACC ou A. E para as motocicletas e motonetas, seguem as mesmas regras já vigentes, com a exigência de iluminação da placa traseira, lanterna de freio de cor vermelha, indicadores luminosos de mudança de direção dianteiro e traseiro. Para circular, serão necessários registro, emplacamento e carteira de habilitação A. A resolução entra em vigor no dia 1º de julho. No trajeto, espremido no tráfego, o Luciano dribla as adversidades, já atento às novas regras, mas ele não abre mão do modelo de transporte. E no final do dia, um dos grandes desafios para o Luciano é voltar para casa. E com o trânsito de Curitiba completamente intenso, é preciso driblar todo esse movimento, né? A bicicleta é uma opção muito boa para uma cidade tão caótica como Curitiba. E mesmo com essas regras novas, você está adaptando a sua bicicleta? Pretende mudar alguma coisa? Vai abandonar ela ou vai continuar andando de bike aqui por Curitiba? Abandonar a bike não é uma opção. Estou buscando estudar e saber mais sobre as novas regras e entender o que eu preciso adaptar. O governo do estado contratou um ambicioso projeto que visa impulsionar o desenvolvimento integrado da região metropolitana de Curitiba. O Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Grande Curitiba vai receber um investimento de 7,6 milhões de reais, sendo o maior deste tipo na história do Paraná. Os dados preliminares divulgados nesta semana pelo IBGE do Censo 2022 mostram que Curitiba e região metropolitana tiveram um dos crescimentos mais expressivos do Brasil. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com o vice-prefeito aqui de Curitiba, Eduardo Pimentel. Explica para a gente, secretário, vice-prefeito, qual que é a importância da gente ter esses números e de Curitiba fazer um trabalho integrado com a região metropolitana? Veja, são números importantes que o censo nos traz, que era esperado também, que é o crescimento dos grandes centros urbanos. Aqui em Curitiba e região metropolitana foi o maior crescimento em números absolutos. Maringá cresceu, foi a que mais cresceu em números proporcionais, mas também Cascavel um crescimento expressivo. Então, uma ação importante de que isso é um acontecimento que está aí. Mas o mais importante, a Secretaria das Cidades, através da Agência Metropolitana de Serviços, o Paraná Cidade tem se estruturado para esse atendimento do Poder Público Estadual aos municípios. Acontece o crescimento não só do centro, do polo principal, que é a cidade de Curitiba, mas da região metropolitana, veja só, Fazenda Rio Grande, que representa o maior crescimento do Paraná, um dos maiores do país, e pensando nisso, o Estado tem se programado. Nós entregamos há 10 dias atrás os PDUIs de Cascavel, Londrina e Maringá. O que é isso? É um plano de desenvolvimento urbano integrado que foi feito com as lideranças regionais, com os empresários regionais, as federações regionais, e o de Curitiba está em construção, já está sendo feito, em breve nós vamos entregar também. É uma análise do cenário atual e mostra de como deve ser o planejamento de crescimento para os próximos anos, aonde as indústrias podem se instalar, aonde a habitação social pode se instalar, aonde nós precisamos fortalecer unidades de saúde, unidades escolares, o transporte coletivo metropolitano integrado. E aqui o exemplo da Fazenda Rio Grande mostra-se isso, várias indústrias que se instalaram lá e para isso o crescimento populacional tem que ser ordenado, com bairros organizados, com os serviços públicos perto e nós também sempre fortalecemos o transporte público integrado para esse efeito pendular de pessoas que vêm trabalhar aqui ou lá. Isso precisa ser organizado e tem sido feito pelo Paraná. O crescimento mostra uma tendência que já esperávamos e a tendência é que para os próximos anos nós ainda tenhamos crescimentos expressivos nessas áreas. Por isso que esse planejamento, através dos PDUIs que eu acabei de falar, são importantes para que as regiões continuem crescendo organizadamente. É um trabalho que tem que ser integrado entre os municípios, entre as secretarias e as prefeituras também aqui do Paraná. Sem dúvida, eu falo muito, isso é um cenário real de que hoje você não pode pensar somente
como a cidade polo, aqui em Curitiba, por exemplo, ou Maringá, por exemplo. Nós temos que pensar a região metropolitana como um todo. É claro que cada uma tem suas prefeituras, suas realidades, mas as políticas públicas têm que ser desenvolvidas em conjunto, porque os problemas são os mesmos, os desafios são os mesmos e as oportunidades de resolvermos esses desafios são as mesmas também. Então precisamos pensar numa saúde metropolitana, uma educação metropolitana, além do transporte coletivo metropolitano, mas um mercado regional metropolitano, onde os produtores da região possam vender aqui no grande centro consumidor a sua produção, diminuindo o custo, melhorando a qualidade, um turismo regional metropolitano para que o recurso fique na região. Então tem muita ação importante e boa sendo feita e que a gente pode fortalecer cada vez mais, e essa é a determinação que o governador nos deu na Secretaria das Cidades, também como vice-prefeito de Curitiba, continuar atuando nesse fortalecimento, no desenvolvimento regional, na política pública metropolitana e no crescimento sustentável. Lâmpadas fluorescentes estão com os dias contados por oferecerem riscos à saúde. O mercúrio presente nas lâmpadas fluorescentes podem causar uma série de doenças graves, principalmente em mulheres grávidas. Com o prazo final até o ano de 2025 para retirá-las do mercado, nenhuma ação significativa foi tomada até o momento para cumprir esse compromisso no Brasil. As lâmpadas fluorescentes foram usadas para substituir as incandescentes, que consumiam muito mais energia. No auge da troca, o Brasil chegou a produzir 250 milhões de fluorescentes por ano. Por isso, ninguém sabe quantas ainda estão em uso nas casas, nas repartições públicas e nas lojas. O problema é que dentro desses tubos há vários produtos químicos, entre eles o mercúrio. Ele é uma substância química muito perigosa, que não poderia mais ser, tem que ser banida do planeta, né? Provoca uma série de doenças bem graves, né? Inclusive no caso das mulheres grávidas, ele afeta o desenvolvimento dos fetos, ele no corpo humano afeta rins, cérebro, uma série de funções, inclusive neurológicas. Pela Convenção de Minamata, um acordo ambiental realizado na Indonésia em 2017, o Brasil tem o compromisso de tirar todas as fluorescentes de circulação até 2025. Nada ainda foi feito. As lâmpadas fluorescentes continuam à venda no mercado. E olha, sem nenhum tipo de aviso nas embalagens sobre o perigo do mercúrio. O Brasil não tem mais fábricas desse tipo de lâmpada, mas ainda importa, principalmente da China, cerca de 12 milhões delas todos os anos. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, o planejamento para a retirada das fluorescentes do mercado será feito pela Comissão Nacional de Segurança Química, que ainda está sendo criada. São tantos anos em que se discute isso lá na convenção e não se discute isso dentro dos países mesmo. A população não é informada. Nessa loja em São Paulo, hoje, para cada fluorescente vendida, são compradas 10 lâmpadas de LED, a geração que veio para substituir com mais eficiência e economia as lâmpadas de tubo. Segundo Carlos, quem ainda procura essas antigas, que exigem a instalação de um reator, são os clientes mais velhos, mesmo quando são alertados de que o preço das de LED já é quase igual ao das fluorescentes. A gente conversa, mas falando das facilidades, do benefício de se usar lâmpada de LED, e a maior parte deles aceitam. As pessoas mais idosas têm um pouco mais de dificuldade de aceitar essa troca. Vamos para a cotação agropecuária. A saca de 60 quilos da soja está R$ 124,50. A saca do milho está R$ 49,30. A saca do trigo está R$ 66,00. Já o boi em pé, a arroba está R$ 240,00. A vaca em pé padrão corte, a arroba está R$ 210,00. E o quilo suíno tipo carne não integrado está R$ 5,30. Veja a seguir.
Brasil enfrentará inverno mais quente devido ao fenômeno do El Niño.